Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Jonas Butini e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro War Squad, Esquadrão de Guerra, podcast onde abordamos história militar, geopolítica e conflitos atuais. Na semana passada, em nosso primeiro episódio desse novo quadro da revista Esmeril, comentamos sobre a Operação Valkyria, a tentativa de assassinato de Adolf Hitler. Caso não tenha ouvido ainda, posteriormente acesse o nosso site. No nosso episódio de hoje, abordaremos um tema pouco conhecido, mas de grande importância nos dias atuais. Se trata das operações psicológicas, em inglês Psychological Operations, também conhecido como a sigla PSYOP. Sem mais delongas, bora para o tema. As operações psicológicas influenciam as emoções, motivos e comportamento de governos, grupos, organizações inimigas no geral, sendo operações de inteligência planejadas e coordenadas para atingir as vulnerabilidades do alvo para influenciá-lo. Um método de conquista de corações e mentes, tudo isso sem atirar em ninguém. A dimensão psicológica de um conflito é tão importante quanto sua dimensão bélica, e as operações psicológicas são ainda mais relevantes nesta era de fácil difusão da informação, especialmente para um alvo onde a ameaça no domínio psicológico é mais pronunciada. Por exemplo, no combate ao terrorismo, o contra-ataque psicológico se faz necessário, pois os terroristas usam a violência física contra alguns como uma arma psicológica voltada a aterrorizar toda a multidão. A dimensão psicológica então assume grande importância. As operações psicológicas são uma das armas mais antigas e comprovadamente eficazes. Em tempos de paz, pode ser utilizada para apoiar atividades humanitárias, manter ou restaurar a ordem civil, para retratar a intenção e as ações amigáveis corretamente, contra a propaganda política, desinformação e negar ao inimigo a capacidade de polarizar a opinião pública internamente. Em tempos de guerra, concentre-se em apoiar as operações ofensivas e defensivas, minando a vontade do inimigo de lutar. Nas operações ofensivas, traz pressão psicológica sobre as forças hostis ao persuadir os civis. Em operações defensivas, ajuda a expor o inimigo ao contra-ataque. O Comando de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos da América define como propósito fundamental da operação psicológica, abre aspas, transmitir informações e indicadores selecionados a públicos estrangeiros para influenciar suas emoções, motivos, raciocínio objetivo e, finalmente, o comportamento de governos, organizações, grupos e indivíduos estrangeiros. Fecha aspas. Alexandre o Grande talvez foi um dos primeiros a utilizar da guerra psicológica, ao instruir seus armeiros a fazer vários peitorais e capacetes de grandes dimensões, fazendo o inimigo acreditar que batalharia com gigantes, isso mesmo, uma baita ideia. Os persas, em combate contra os egípcios, amarraram gatos em seus escudos, já que no Antigo Egito acreditava-se que os gatos captavam o brilho do sol em seus olhos e o mantinham seguro até o amanhecer. Isso tornou ilegal que gatos fossem mortos, exceto em sacrifício ritual por sacerdotes. O líder mongol Gengis Khan ordenou que, quando seus guerreiros viajassem, arrastassem grandes objetos atrás de seus cavalos, para criar uma enorme tempestade de areia, fazendo que as tropas que avançavam parecessem muito maiores do que realmente eram, além de que também queimassem centenas de fogueiras extras à noite, o que também fazia com que os exércitos parecessem ainda maiores para o inimigo. Sun Tzu, reconhecido como um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos, defendia que, abre aspas, capturar todo o exército inimigo é melhor do que destruí-lo. Tomar intacto um regimento, uma companhia ou um esquadrão é melhor do que destruí-los, pois ganhar 100 vitórias em 100 batalhas não é o ápice da habilidade. Subjugar o inimigo sem lutar é a excelência suprema. Assim, o que é de suprema importância na guerra é atacar a estratégia do inimigo. O próximo melhor é romper suas alianças pela diplomacia. O próximo melhor é atacar o seu exército. E a pior política é atacar as cidades.
Fecha aspas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler fez uso das suas técnicas de oratória e uso de propaganda como um domínio hipnótico sobre as massas alemãs. Depois de assumir o poder, os alemães continuaram a usar a propaganda tanto para unir a Alemanha quanto para intimidar seus inimigos geopolíticos. No período, as transmissões de rádio tornaram-se um meio importante de passar propaganda ao inimigo. O Japão usou o notório Talk Rose para transmitir música, propaganda e palavras de desânimo para as tropas aliadas no Pacífico. Já os britânicos iniciaram uma série de aulas de inglês para os pretensos invasores alemães pronunciarem pedidos de socorro corretamente se tentassem invadir o Reino Unido. Os americanos não ficaram para trás e usaram artifícios de operações psicológicas para convencer o alto comando alemão de que o dia D, a maior invasão anfíbia da história, não seria lançada na Normandia, região da França, mas em Calais, também na França, só que ao norte do país. Como resultado, mesmo após o desembarque aliado na Normandia, os alemães acreditavam que um desembarque principal ainda ocorreria ao norte do país ocupado, o que impossibilitou um contra-ataque rápido à invasão aliada pelos alemães. Daniel Lerner, em seu livro de 1949, intitulado Psychological Warfare Against Nazi Germany, o ex-agente da OSS, agência de inteligência anterior à atual CIA, detalha a campanha dos militares dos Estados Unidos da América durante a Segunda Guerra Mundial e separa a propaganda de guerra psicológica em 3 categorias. Propaganda branca. A informação é verdadeira e apenas moderadamente tendenciosa, tendo a fonte de informação citada. Propaganda cinza. A informação é principalmente verdadeira e não contém informações que possam ser refutadas. No entanto, nenhuma fonte é citada. Propaganda negra. Literalmente notícia falsa. A informação é falsa ou enganosa e é atribuída a fontes não responsáveis por sua criação. Embora as campanhas de propaganda cinza e preta geralmente tenham um impacto mais imediato, elas também carregam um maior risco. Mais cedo ou mais tarde, a população-alvo identifica a informação como falsa, desacreditando assim a fonte. Como escreveu Lerner, abre aspas, a credibilidade é uma condição de persuasão. Antes de fazer um homem fazer o que você diz, você deve fazer acreditar no que você diz. Fecha aspas. Mas como criar uma campanha de operação psicológica? Qualquer operação comece com a análise de ambiente operacional. Nas Forças Armadas, esse processo é conhecido como preparação de inteligência do espaço de batalha, um estudo detalhado do ambiente e do inimigo. O processo envolve um estudo da área operacional, incluindo análise de terreno, análise do tempo, os principais interessados, a avaliação das ameaças. Esse estudo nos ajuda a entender a história do país, da região, do seu povo, do ambiente, da cultura, do sistema político, da economia, da doutrina militar ali presente, das ideologias correntes, principais religiões, influência estrangeira, lideranças, perspectivas regionais, interesses nacionais, crises étnicas e o papel da mídia na mente da população. Após esse processo, é preciso definir os objetivos, seja influenciar uma população a erradicar plantas ilícitas, se render em batalha, votar nas eleições, desobediência civil, reduzir atos de violência tribal, etc. Posteriormente, resta apenas escolher o método de difusão dessa operação. Internet, blogs, sites oficiais de governos, fóruns, pode ser via e-mail, redes sociais, o correio tradicional, panfletagem aérea, rádio, televisão, anúncios pagos, etc. E esse foi mais um episódio do War Squad, Esquadrão de Guerra. Espero que tenham gostado do tema e caso conheçam mais exemplos de operações psicológicas, as PsyOps, compartilhem nos comentários. Agradeço pela companhia e espero todos vocês nas próximas edições. Um grande abraço!